Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Que o Senhor venha nos abençoar no dia de hoje, Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, falando sobre a bondade do Pai. Hoje é um dia especial, a qual nós celebramos a Páscoa. Então nós vamos falar um pouco a respeito da Páscoa, igreja. Eu sei que é certo que aqui no nosso país, onde nós vivemos, quando se fala de Páscoa, geralmente todo mundo vai lembrar de coelhinho e ovos de chocolate, mas não é assim que faz o original. O original, se nós formos encontrados lá no Antigo Testamento, a Páscoa ela significa passagem. Então nós vamos falar um pouco dessa passagem no dia de hoje. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1 até o de número 14. O título é Instituição da Primeira Páscoa. E a palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mês vos será o princípio dos meses, ele vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, e conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, e fareis conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tornareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 10º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificarei à tarde. Tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada a fogo, com pão asnos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixareis até o amanhã. Mas o que for dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga ou mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrareis a festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Graças a Deus. Então, igreja amada do Senhor, nós vemos aqui a instituição da primeira Páscoa. Como eu disse para os irmãos, a Páscoa simboliza a passagem. Nós vemos, igreja amada do Senhor, que o povo hebreu, ele foi cativo, ele foi escravo por 430 anos. E a palavra do Senhor nos diz que aqui foi a última praga que Deus veio trazer a Faraó para mostrar que os seus deuses não podiam. Porque nós vemos que essa última praga ela fala a respeito da morte do primogênito, que todo lar ia ter uma morte, E a palavra do Senhor vai nos dizer que Osíris era o Deus da vida deles, Osíris era o Deus, um dos seus panteões, a qual ele era o Deus da vida. Igreja amada, o único que pode dar vida nessa noite se chama Jesus Cristo. Que nós encontramos já, quando ele fala de um cabrito, quando ele fala de um cordeiro, nós encontramos do êxito já apontando para a cruz, já apontando para Jesus Cristo, que ele seria o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Nós encontramos aqui, igreja, a ordem do Senhor a respeito nesse dia era que todos se ajuntassem, que todos estivessem trajados, vestidos, prontos para partir. A palavra do Senhor vai nos dizer que era necessário um cordeiro puro e sem mácula. E quem é esse cordeiro, igreja amada? Esse cordeiro se chama Jesus Cristo, aquele que tem poder de nos tirar do pecado. Outra hora nós éramos escravos, mas esse cordeiro nos trouxe liberdade. E a palavra do Senhor nos diz que esse cordeiro puro e sem mácula, ele haveria de ser sacrificado naquela tarde, assim como numa tarde Jesus foi levado até a cruz do Calvário, esse cordeiro foi sacrificado. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o seu sangue, ele deu autoridade, ele deu poder para ser passado nas portas e nas vergas
dos umbrais das casas, e a palavra do Senhor diz que à meia-noite saiu o anjo do Senhor para destruir, para trazer morte. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vendo, na sua casa a marca, ele vendo o sinal do cordeiro, ele iria passar por cima. A palavra do Senhor vai nos dizer que grande foi o choro naquele dia, igreja. Grande foi a ruína dentro do Egito. Por quê? Porque naquele que não tinha marca, aqueles que não tinham sinal, sobre aquele que não houvesse aliança, a palavra nos diz que o anjo entrou e aniquilou. Louvado seja Deus. Então, igreja amada do Senhor, nós vemos que o choro começou. Por quê? Porque nós sabemos que o Deus Osíris, o Deus dele, não teve condições de trazer vida, de guardar, e houve morte em todas as casas. Então isto é a Páscoa do Senhor, igreja. Isto é o que o Senhor nos ordenou, A primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito, e a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, que Faraó, vendo que a morte entrou dentro da sua casa, que a morte entrou dentro da casa dos seus servos, a palavra diz que o choro foi grande, e o povo diz: olha, manda esse povo embora. E a palavra do Senhor nos diz que aí cumpre-se a palavra do Senhor, que houve um livramento. Então, igreja amada do Senhor, qual é esta passagem? A palavra nos diz que eles saíram de escravo para ser livres. Eles saíram de escravo a possuir uma nova terra. Então, igreja amada do Senhor, esta Páscoa que hoje nós celebramos, que hoje nós estamos celebrando para nós cristãos, é a morte de um cordeiro. E verdadeiramente, igreja amada, eu me alegro em dizer que o cordeiro já foi sacrificado. Jesus já foi entregue na cruz do Calvário, e o mais gratificante, o mais sublime é que ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra vai nos dizer que ele nos trouxe junto. Outra hora nós estávamos mortos pelo pecado, pela lei, mas Jesus, igreja amada, ao ressuscitar ao terceiro dia, ele nos trouxe também. Então, igreja amada do Senhor, o que é a Páscoa para nós? A Páscoa nada mais é do que a nossa libertação, nada mais é da nossa passagem, E Jesus Cristo, quando ele foi sacrificado, qual é a nossa passagem, igreja amada? Nós passamos da morte para a vida eterna. Outra hora nós estávamos mortos, mas Jesus Cristo nos trouxe a vida, porque ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus nos trouxe a esse caminho, e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Hoje, para nós, igreja amada do Senhor, eu sei que nós comemoramos, de fato, compramos muitas vezes até ovos para as nossas crianças, mas a Páscoa para nós nada mais é do que um sacrifício de um cordeiro que nos trouxe vida, que nos trouxe salvação, que nos trouxe liberdade, que nos trouxe esperança de um dia morarmos com ele na glória. Então, igreja amada do Senhor, o cordeiro já foi entregue, Jesus já foi entregue na cruz do Calvário por nós, e hoje nós temos esta alegria de dizer que o meu Jesus, ele vive, e ele vive dentro do seu lar, ele vive dentro da sua família, e verdadeiramente pelos olhos da fé eu consigo ver que a marca do sangue, ele está sobre os seus umbrais, que a marca do sangue do cordeiro está sobre a sua casa, sobre a sua família, e eu creio nesta noite que há uma cobertura espiritual, há um livramento, porque o povo do Egito, ele viu a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Igreja amada, quando Deus trouxe as trevas naquele lugar, havia trevas nas casas dos egípcios, mas na casa do povo hebreu havia luz. Por quê? Porque o cordeiro está ao nosso lado. Então, igreja amada do Senhor, creia nesta noite, o cordeiro vive, louvado seja, o meu Redentor vive, e ele está ao nosso lado, e eu creio, igreja amada do Senhor, que o Senhor Jesus há de nos abençoar. Então, igreja amada, o que é a Páscoa? É a passagem, louvado seja Deus. Então Jesus nos trouxe da morte para a vida eterna. Então nessa noite fique com essa palavra, com essa cobertura espiritual, e saiba que Deus está no controle. A marca do cordeiro está sobre os seus umbrais, a marca e o sangue do cordeiro está sobre a sua vida, e o inimigo não pode, louvado seja Deus. Então, igreja amada, creia que o nosso Redentor vive, e que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Cristo Jesus.